Amados irmãos e irmãs, obreiros, obreiras, paz do Senhor Jesus. Ainda em pé, nossa primeira palavra é a saudação do nosso bispo primaz, bispo Manuel Ferreira, que ainda hoje, quando conversava comigo, ou eu com ele, desculpe-me, ele ainda demonstrava muita fragilidade sobre o assunto. Bispo Abigail foi seu último contemporâneo. E a frase que ele disse é a mesma que disse na outra semana: para mim, a terra está ficando vazia. É esse o sentimento que todos nós temos. Queridos bispos, companheiros, amigos, chegados mais que irmão, apesar que o meu irmão já é irmão, governador Ronaldo Caiado, senhores senadores, deputados, vereadores, vice-prefeitos, minha esposa, a todas as irmãs presentes aqui, a nossa saudação, de certa forma, protocolar, porque esse ainda é um ambiente que relembra por demais o bispo Abigail. Eu não gostaria de proceder aqui a parte jurídica legal, que será em poucos minutos pelo bispo Abner, que é o nosso secretário ad hoc desde a última assembleia até agora, sem trazer uma rápida palavra de aconselhamento, dizendo aqui a beleza da mãe que chama os filhos em volta de casa, né? Em volta da mesa, e é ali que vem a ordem. Foi ela que gerou um a um. Ninguém ama mais esses meninos que essa senhora, a bispa Nair. Deus seja louvado pela vossa vida. Repita comigo o que está no livro de Provérbios, não precisa abrir a Bíblia, capítulo 15, verso 22. Diz assim o texto e você repete: onde, vamos melhorar isso, diga onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com muitos conselheiros há bom êxito. Tome seu assento. Eu deveria ter trazido um apanhado de coisas que eu marquei da minha vida, de certa forma, em algumas me culpando, em outras me culpando também, porque nós lá em casa começamos tudo muito cedo, principalmente o bispo Abner e eu. Eu me lembro que com 12 anos de idade, no dia 14 de setembro de 1980, numa piscina em Paulínia, eu desci as águas. Não deu um ano, eu tinha 13 anos de idade, não deu um ano, e numa reunião de obreiros, que se comemorava o aniversário da igreja,
um irmão por nome de José Costa, ou José Barbosa da Costa, na hora da consagração, falou no ouvido do meu pai. E eu, ali sem saber de nada, eu ouvi quando meu pai disse: não, então fala você. Fala você. José Costa era o vice-presidente da igreja. E naquele dia, ninguém perguntou se eu aceitava ou não, só mandaram eu dobrar o joelho, e na metade da oração é que eu descobri que eu estava sendo consagrado ao diaconato. De lá até hoje são 39 anos. 39 anos. Mas não foram o suficiente ainda, pastor Abinaí, para me dizer que já sei de tudo. Eu vi o irmão dizer, achei muito interessante, apesar de na hora ter sido contra, internamente. Nenhum homem na terra está preparado para a posição que Deus coloca. Eu achei estranho. Depois ele embaixo explica: se estivéssemos preparados, não oraríamos, não leríamos a Bíblia, não jejuaríamos, não iríamos para o canto para Deus falar com a gente, não choraríamos escondidos. Mas Deus é maravilhoso, que na vida dos líderes e de todos nós, está sempre dizendo as mesmas palavras ditas a Paulo: a minha graça te basta. Essa é a beleza da igreja. Eu pensei comigo esses dias, fui falar aos obreiros, eu disse: irmão, se eu pudesse voltar 39 anos atrás, há coisas que eu faria e há outras que eu jamais faria. Por exemplo, eu oraria mais, porque quando a gente ora mais, a gente ouve mais Deus. É difícil, pastor Abinaí, porque as grandes igrejas sugam completamente a gente. Eu oraria muito mais. Eu acreditaria mais em Deus. Eu acreditaria mais em Deus. Eu sofri muito nesses 39 anos, porque eu não tive condições de acreditar que Deus estava no controle. Me lembro de um irmão, sempre conto isso aqui, que o pastor Abner, que o bispo Abner deixou para mim quando foi embora. Esse irmão, eu digo que ele foi para o inferno, o diabo colocou no pacote de presente e devolveu, disse: aqui não. Ele me enfrentou com todas as forças. E tem horas que você tem que agir, não tem como. E a verdade é que um dia eu agi, fui lá e tirei ele da congregação. Quando eu tirei, eu falei: graças a Deus, peguei de volta. Naquela época tinha em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, aquele Aqui e Agora. E eu cheguei na igreja no outro dia, quem estava lá? O Aqui e Agora. Eu fui orar: Jesus, tem misericórdia, precisa da sua misericórdia, aqui e agora. Aquilo acabou com a minha semana. Eu fiquei 3 dias, eu e ela, sem dormir minutos.
porque o mundo para mim acabava ali. Depois de 3 dias eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer: pedir conselho, ou assumir, não dou mais conta, eu preciso que o senhor me ajude. E eu fui até a casa do meu pai, ele estava lá. Falei com a minha mãe: eu não sei, parece que as coisas ficam mais difíceis quanto mais você precisa. Falei: mãe, cadê o pai? Samuel, está aí dentro. Eu achei o quarto, ele estava assistindo televisão, já não era pecado. E ele estava com uma maçã verde, aquela que é ardida, comendo. E ele disse: quer falar comigo? Falei: quero, mas eu espero o senhor terminar. Ele disse: não, pode falar. Sabe quando você fala com a boca cheia? Eu me senti desprestigiado. Nem meu pai me ajuda. Aí é que eu estou problema lá na congregação. A congregação era do Jardim Eulina. E tinha um irmão lá, quer dizer, não era irmão. Eu contei para ele. E depois de contar tudo para ele, ele disse: você está sem dormir 3 dias? Faz 3 dias, nem eu nem aquele. Eu queria saber do senhor o que eu faço. Ele disse: hã? O que eu faço? A maçã rendeu, ô maçã infeliz. Ele parou de mastigar e disse: meu filho, vai dormir. Mas pai, como? Rapaz, a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Deus trabalha por nós. Vai dormir, rapaz. Eu demorei para aprender que eu não sou dono da igreja, que eu não morri por ninguém, que eu não vou, que eu não estou em todos os lugares. Isso aqui tem um dono, e esse dono cuida dela. Vou falar uma outra coisa que eu errei muito nesses 39 anos. Eu ouviria mais, falaria bem menos. É difícil, quando a gente está sendo humilhado, ficar calado e não dizer nenhuma palavra. E aí ficam aquelas pessoas, o Sambalá e Tobias, dizendo para você: faz tal coisa, faz tal coisa. Se você ouvir, o templo não é reconstruído. É muito difícil, pastor Abinaí, você ter razão e ter que ficar calado. É muito difícil você poder colocar para fora e colocar do teu lado para sentar. Deixa eu lhe dizer algo. Que de mais perfeito tem nessa terra a noiva de Cristo. Jesus Cristo te deu uma maravilhosa. Permita-me dizer que eu entenderia mais, que eu nunca fui tão solitário do que hoje. Eu tenho uma má notícia para vocês. Muitos amigos não virão. Não é porque eles não querem. É porque Deus pega quem Ele unge e esconde. Estava conversando esses dias com o bispo Abner e dizendo de algumas pessoas que morreram. Na hora eu não entendi. Depois eu disse: bispo Abner, Deus estava limpando e a gente não sabia.
Aqui é solidão. Aqui é querer, não poder. Aqui é vida pública, publicada maldosamente. Aqui é olhar para as pessoas e ter dúvida de quem é que de fato nos ama. Vou te dizer algo, nunca esqueça disso. Na caminhada do ministério, é ela que vai te pastorear. Porque a palavra da esposa no dia da dor, a palavra da esposa, serva de Deus, nos faz se tornar gigantes. Quantas vezes na caminhada eu digo, olha, estou aguentando não, estou aguentando não. Daqui a pouco vem aquele e diz, que é isso? Eu não conheço você. Você não é meu marido. Aquele que fazia isso, fazia aquilo, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Quer que eu te conte? Nenhum obreiro dessa igreja vai ter coragem de falar o que ela vai falar. Ouça. Mas eu errei muito acreditando que rebelde tem conserto. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum rebelde volta porque está bem sucedido. Volta porque está acabado. E aí a gente acredita. Chorando. São atores. Vou te dar uma palavra. Não confie em quem um dia se levantou contra a autoridade de Deus na vida de vocês. Deixa. E aqui eu me lembro do que o pastor Luiz Gonzaga de Medeiros, que dorme do Senhor. Nós estávamos resolvendo uma rebelião enorme numa pequena cidade pelo nome de Jundiaí, hoje muito grande. E quando nós fomos entrar na igreja, um homem, esse é público que todo mundo conhece, por nome de José Francisco, presbítero, disse para ele, aqui você não entra. E o Gonzaga disse, eu entro e é agora. Não entra, entro e é agora. Ele pôs a mão no peito do Gonzaga. Gonzaga olhou, não abriu a boca. Fomos para a reunião, na reunião houve paz. E na saída, o Zé Francisco procurou o irmão Luiz Gonzaga de Medeiros, eu estava do lado dele e ouvi. Me perdoa, pastor. Ele disse, Zé Francisco, deixa para o juízo de Deus. O Zé Francisco, filho dele, se enfiou numa briga. Nessa briga, o filho deu uma surra nessa outra pessoa, que era um traficante. Acharam o endereço, foram matar o Zé Francisco, estava dentro de casa, pegou o revólver, matou o traficante. 4 irmãos do traficante estavam presos e disseram, manda ele saber, só quando ele morrer a gente vai deixar ele. O Zé Francisco mudou de cidade em cidade, até que um dia o Zé Francisco morreu sem nunca mais ter podido pisar numa igreja. Você pode até perdoar um rebelde, mas Deus tem uma conta que fica com ele.
Eu estava na porta da igreja de Santo Amaro. Minha esposa viu isso. Eu recebi ordem para dar posse no novo pastor. Como é que vai dar posse? Não tem como dar posse. Tentei entrar, tinha cachorro para tudo quanto é lado. Na época o pitbull não era tão conhecido. Eu achei bonito, e o irmão disse, não passa a mão, que isso é gerado no inferno. Eu vi que o negócio estava difícil. Falei, irmão, é o seguinte, eu recebi ordem aqui para empossar, eu vou empossar. E eu fui tentar entrar do lado do pastor, que não era pastor e que hoje está com a vida acabada. Um homem mete a mão e me dá um tapa no peito e outro na cara. Eu já tinha aprendido a frase do Luiz Gonzaga. Não, juízo de Deus vai conversar com você. Poucas semanas, eu não penso que tenha sido um mês, não. Eu estava na igreja e alguém desesperado disse, precisamos falar com o senhor. Precisamos falar com o senhor, precisamos falar com o senhor. Mas qual é o assunto, irmão? Meu irmão, é que ele só quer pedir perdão para o senhor. Eu disse, tá bom. Se é só pedir perdão, é. Ele veio com a mão dentro do paletó. E ele olhou para mim e disse, o senhor lembra de mim? Eu disse, irmão, me perdoa, eu não lembro. Eu sou aquele irmão que lhe deu um tapa no peito e o outro na cara. Eu vim aqui lhe pedir perdão. E ele tirou a mão, porque eu não tenho mais mão. 3 dias depois, a guilhotina da gráfica arrancou a mão. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai cuidar de vocês. Eu gostaria muito de dizer para vocês coisas maravilhosas, e existem, é o que nos dá força. Mas não gaste seu tempo recuperando. Rebelde. O homem, quando peca contra si, Deus perdoa e restaura. Quando peca contra ele, Deus faz o que fez com Lúcifer. Indo ao fim, se eu pudesse aqui eu vou lhe dizer isso. Ouvido estranho. Nós somos hoje em 4 bispos, 5 com o bispo primário. Você sabe com quem a gente pode abrir a alma? Só entre nós. Ninguém, e perdoem-me, irmãos, está preparado para abrir você e você o coração. Não abra. Não abra. Se você pede conselho para quem está embaixo, ele vai fazer um esquema que na cabeça dele não é reino de Deus, é esquema para te arrancar. Se você põe aqui do mesmo lado, ele vai te maltratar. Se você conversar com alguém que Deus elevou muito, ele vai dizer, vem cá, filho, deixa eu te contar, aguenta um pouco mais, Deus está no controle de tudo, já passei por aí, e ó, quando passar você vai rir. Não é pecado tirar férias, pecado é não tirar. Entendam isso. Viagem, curta seus netos, curta sua esposa. Bispo, o senhor faz tudo isso, eu fico tentando todo dia. Não é fácil.
Mas eu vou lhe dizer uma coisa. O bispo Abner, esses dias atrás a gente conversamos diariamente, todo tipo de assunto. E ele disse: Samuel, você sabe onde é que acaba a nossa vida? Eu disse: não. Ele disse: no cemitério. Eu falei: não, isso aí eu sei. Eu sei. Ele disse: pois eu vou te dizer, a sua trajetória, como é que vai ser narrada? Eu disse: fala. Ele disse: aqui jaz um homem de Deus, e é só. Não faça como o esposo daquela mulher, que andava com o profeta, mas não tinha casa própria. Morreu e os filhos estavam sendo vendidos. Isso não é igreja. Ministério de Madureira cuida dos seus obreiros. Nós não queremos te ver infeliz. E não há mesquinho. E se houver, fecha a cara para ver se vai embora. Deus não é mesquinho. Mesquinho é o Judas. Para quê esse desperdício? Quer que eu conte uma coisa para vocês? O melhor hospital desse país é o pior lugar da terra para estar. Eu conheci um homem, deputado, junto com o Abner, está lá o nosso deputado Sabino. Pensa num homem feliz, alegre, fantástico. Eu estou ali no sítio, daqui a pouco o Calil me disse: tem um deputado aí. Falei: ué, quem? Eu acho que é Sabino. Eu: Sabino? Está onde? Tá ali. Pode receber visita? Ah, pode, vai lá. Quando eu entrei no quarto, que eu olhei, eu não acreditei que era o Sabino. Sabino acabou. Não fala, se alimenta por sonda, não mexe mais as pernas, cadeira de rodas. Eu perguntei para a esposa dele: desculpe-me, o que ele tem? Ela disse: canseira acumulada. Como? Canseira acumulada. Eu tenho uma notícia para você: seu coração para, cuida dele. Cuida dele. Outro conselho: se não sabe, estuda. Arruma umas palavras bonitas para falar para a esposa, que resolve muito problema na vida da gente. E vou agora terminar dizendo a você versos bíblicos que Salomão deixou. Meu filho, escuta o que o seu pai ensina e presta atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a aparência. Evite o mal. Caminhe em frente, não desvie um único passo do caminho certo. Afasta-te das pessoas que não têm juízo, porque não tem nada para te ensinar. Se você quer entrar em dificuldade, não tome cuidado no que fala. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Um dia você será mais sábio. O ódio gera mais ódio, mas o amor a tudo perdoa. Essa é a palavra da sua convenção.
Teu pai foi um homem fiel. Eu vinha vindo hoje do aeroporto, conversando, acabei me pegando em choro, porque a sensação que eu tenho é que está sobrando a gente, a igreja. Deus entregou só para nós. Mas cadê as referências para nos ajudar? Teu pai foi um homem fiel. Tua igreja, a convenção, nunca te negará carinho. E você tem 4 pais aqui, 5 meu pai, e a sua mãe está ali. De dia, de noite, na alegria ou na tristeza. Deixa eu lhe dizer uma coisa, todos nós aqui já passamos por esse medo que você está passando hoje. E quer que eu lhe diga? Essa é a maior prova que você está preparado. O medo faz a gente dizer: Senhor, me ajuda. Seja humilde, seja amigo. Aprenda a palavra mais importante da vida: não. E guarde bem o que eu vou lhe dizer. Daqui a muitos anos, vai chegar o dia que a gente vai parar. Eu estava dizendo lá na igreja, disse: irmãos, que eu vou parar, eu sei. Tem jeito. Só tem uma coisa: quem assumir no meu lugar vai ter que correr muito. Porque o que der para mim fazer, eu estou fazendo, que Salomão disse: tudo o quanto te vier a mão, faze-o conforme as tuas forças. Teu pai não está aqui. Está aqui sua mãe. E não houve entre nós um único momento para perguntar quem será o pastor da fama. Não houve uma vírgula de segundo. Aqui desse púlpito, pastor Luiz, tantas vezes, pastor bispo Daniel, bispo Ides, descemos, presidente da igreja, nosso querido pastor, bispo Abigail, pastor da igreja, nosso querido pastor Abinair. E eu vou lhe dizer porque que ele, se estivesse aqui, ele não está. Mas o que é que ele tinha no coração? Quando alguém fala uma palavra errada para um presidente, esse presidente chama no canto e diz: não faz mais isso. Seu pai nunca fez isso. Sempre sorriu. A gente olhava um para o outro e dizia: é isso aí. Bem-vindo ao seleto grupo daqueles que falam por Deus, que dão ordem e o céu para, e o sol fica quieto. Deus abençoe vocês. Fiquem em pé, dobrem os joelhos. Bispo Ide, orar, e todos nós, bispos, a igreja em pé. Com esse ato, estamos fazendo a parte solene da posse de vocês na presidência dessa igreja. Nosso Deus e nosso Pai, no bendito nome de Jesus, teu Filho amado, nós oramos agora e pedimos que o Senhor confirme agora essa decisão da Convenção Nacional. Meu Deus, quando o teu filho, o bispo Abinair Vargas Vieira, pastor, está sendo empossado como presidente desse ministério, ó Deus, confirma agora, abençoa o seu pastorado, a sua presidência, a sua esposa, a sua família, este ministério, sê com ele, orienta seus passos, ilumina sua mente, o protege e torna o seu ministério frutífero e abençoado. É a nossa oração em nome de Jesus. Nesse momento, na qualidade de representante da Convenção Nacional,
do nosso ministério, declaro solenemente empossado pastor Abinair Vargas Vieira e sua dileta esposa na presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Ministério da Fama, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para um tempo de progresso e muita paz.